Olá, vamos continuar o capítulo 5 de João. E esse texto é muito interessante. Ele fala sobre a cura do paralítico e também é o momento que Jesus se revela como Deus para os judeus. Tá bom? Então a gente vai estar lendo e comentando. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Depois disso o quê? Depois disso que Jesus curou aquele filho daquele oficial, tá? Então Jesus foi para Jerusalém. Ali existe um tanque, tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Então o que acontece? Essa porta chamada das ovelhas era o local onde as ovelhas passavam, né, para elas irem para o templo, servirem como sacrifício, tá? Inclusive, essa porta ela era uma porta que não dava para uma pessoa passar, simplesmente era uma porta para que as ovelhas, por isso que ela era menor, né? Era uma porta menor. Então então as ovelhas passavam por ali. E em Jerusalém haviam várias entradas, né? E essa porta das ovelhas era uma delas. Em hebraico, então, assim, deixa eu só voltar aqui. Então, porta das ovelhas. Em hebraico, então havia um tanque, né, ali que se chamava Betsaida. Perto da entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos, né? E, bem, o que acontecia? Esperava o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. Tá? Esse texto você pode ver que em vários. Tá, deixa eu só completar. O primeiro doente que entrasse no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Você percebe que está entre chaves esse texto, porque esse texto foi feito. Porque assim, a gente tem das cópias de manuscritos, mas a gente não tem a original. Então, historiadores pegaram de que foi um copista que introduziu essa questão aí do anjo, tá? Então, por isso que está entre chaves, porque pode não estar no original, tá? E o que acontecia? Nesse tanque, ele era, quando você fala na verdade eram piscinas, né? Então assim, esse tanque ele era anteriormente, deixa eu falar historicamente, né? O que acontecia naquele local é que tinha uma nascente ali, onde há muito tempo atrás, na época de Salomão, naquele local onde tinha esse tanque, as ovelhas elas eram lavadas para ir também para o templo, né? Ele eram sacrificadas. Depois que passou muito tempo, os romanos utilizaram essa nascente para um deus pagão, onde esse deus era o deus da cura, tá? Então, o que acontecia? Nesse local existia uma estrutura quadrada e uma estrutura no meio. Então eram cinco pórticos que eles chamavam, né, e uma no meio, onde esses pórticos era para que protegesse as pessoas do sol, da chuva, e as pessoas ficavam ali. Por ser um templo pagão, né, onde os romanos criaram ali, aproveitaram aquela nascente para fazer tanques, o que acontecia? Os soldados romanos, muitas vezes moribundos, doentes, eles iam até esse local para se tratar, era como se fosse um hospital, tá? Então ali eles ficavam, havia pessoas que tratavam dessas pessoas, né? Então ali eles acreditavam também nas águas eles conseguiriam ter a cura deles, né? Então se criou uma certa lenda, vamos dizer assim, que aquele que entrasse, né, primeiro nas águas, ele seria curado, né? Então o que acontecia assim, como tinha uma nascente ali, eles abriam para entrar água e fechavam essa nascente
Então, o que acontecia? As águas se movimentavam. Então, por uma pessoa ter se curado ou alguma coisa nesse sentido, se criou a ideia de que o primeiro que entrasse na água ali ia ser curado, né? Então, é isso que acontecia na época, tá? Então, haviam dois tanques, e o tanque de Betsaida, que está falando aqui, ele era o tanque noroeste. E no outro lado tinha o templo. Então, também esse tanque depois foi utilizado pelos judeus, muito tempo depois, para que as ovelhas pudessem passar por ali, serem lavadas e irem até o templo, tá? Então, assim, esse templo ele era utilizado tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Então havia ali, vamos dizer assim, os judeus eles aceitavam esse paganismo, né? E só falando um pouquinho da questão de hospitais, né? Hospital vem de hospitalidade, de hóspede. Então, os primeiros hospitais, você mandava alguns doentes para aquele local, para que eles ficassem, vamos dizer assim, sendo tratados, né? Então, vem de hospital, e aí depois veio a questão dos médicos estarem dentro do hospital e tratarem essas pessoas, não só como hóspedes, mas sim tratarem dessas pessoas de uma forma muito boa, né? Inclusive, na Índia tem yogicos, né, que eles não acreditam que o doente ele tenha que ficar como hóspede, mas ele tem que trabalhar. Para quê? Para que ele não fique pensando na doença, não fique, vamos dizer assim. Então eles tratam os doentes deles com o pé no chão, né? Então eles têm um outro tipo de tratamento para os doentes, algumas linhas lá das pessoas que são da Índia, né? Então, essa ideia de ter um hospital onde você passa a noite e é tratado como um hóspede, né? Que você fica deitado e alguém vai cuidando de você, vem desses locais, porque ali, nesse tanque de Betsaida, na época dos romanos, o que acontecia? A pessoa ficava uma noite e ali ela era tratada, ela tomava os banhos, né? Então ali era um local onde a pessoa também cria que aquele Deus podia estar curando ela, tá bom? Então é só um aspecto histórico para a gente poder estar elucidando um pouco mais, né? Bom, então deixa eu só continuar aqui. Então havia muitos doentes ali, paralíticos, pessoas cegas, então havia muitas pessoas ali, e ali era dividido também entre os judeus e também pelas pessoas, pelos romanos, né, que utilizavam daquele local de uma forma de paganismo. O local correto, né, para que os judeus usavam, aquele tanque de Siloé, que foi até que Jesus, ao passar o lodo nos olhos daquele cego, ele pediu para que esse cego fosse no tanque de Siloé, que era o tanque dos judeus. Esse tanque de Betsaida era um tanque onde tanto os judeus quanto os romanos utilizavam aquele mesmo local. Só que ali era um local errado, por quê? Porque tinha tanto paganismo quanto os judeus estavam ali. Eles estavam coniventes com esse tipo de coisa, tá? Então, o primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Então, tem muitas pessoas que falam: você quer ser curado, com uma pergunta, vamos dizer assim, óbvia. Só que eu prefiro a interpretação de que Jesus já sabia que ele tinha os 38 anos que ele estava lá. Então, a pergunta que sempre Jesus fazia era se a pessoa tinha fé, né? Então, essa pergunta, você quer ser curado, é você ainda crê que você vai ser curado depois de todo esse tempo? Né? E aí faz mais sentido a resposta dele, né? Porque o pessoal fala que ele está dando uma desculpa, e que ninguém joga. Não. Se a pergunta de Jesus foi: Você ainda acredita que depois desses 38 anos você vai ser curado?
Aí faz sentido a resposta dele, que é o quê? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então vocês lembram que ali tinha paralítico, tinha paraplégico, tinha pessoas cegas. Então a pessoa que tinha mais mobilidade, essa pessoa ela conseguia, vamos dizer assim, entrar dentro do tanque mais rápido que ele. Até porque ele não tinha ninguém para ajudá-lo, né? Então vamos dizer que tinha uma pessoa que mancava. Essa pessoa tinha muito mais mobilidade do que uma pessoa paralítica. Então, e se essa pessoa que mancava ainda tivesse ajuda, então essa pessoa ainda ia conseguir muito mais rápido entrar dentro do tanque. Então faz sentido Jesus falar: você ainda crê que você ainda vai ser salvo depois de tanto tempo? Então ele fala que sim, mas ele dá a versão dele de que ele cria, porém ele não tinha ninguém que o ajudasse. Aí Jesus fala, né? Levanta-se, pega a sua cama e ande. Na verdade, essa cama é como se fosse uma esteira de, vamos dizer assim, de palha ou de madeirites, onde você colocava no chão e você enrolava ele e você podia levar. Então não tinha nenhum conforto ali para ele. Era uma cama, como se fosse uma esteira. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, tá? Então Jesus, por ser Deus, ele obedecia a lei, mas para ele, o que vinha antes de ser o sábado? É de você poder curar a pessoa, de você fazer o bem, é de você realmente, dizer assim, realmente utilizar no poder dele para fazer o bem. Então, o fazer o bem estava acima da lei de você não poder trabalhar no sábado, tá? Então, Jesus cumpriu a lei, mas porém, a lei que realmente importava é quando realmente você se importava com alguém e você fazia o bem àquela pessoa. Jesus estava fazendo o bem no sábado, né? Então, assim, hoje é sábado e assim, depois que ele saiu de lá, né? Então, por isso, então assim, vou voltar um pouquinho antes. No mesmo instante, o homem ficou curado e pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue sua cama neste dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Então, assim, esses líderes judeus, o que acontecia? Eles tinham muito poder na época, eles tinham poder de apedrejar pessoas, eles tinham poder de perseguir pessoas, eles tinham poder de excluir a pessoa da comunidade. Então, eles tinham muito poder, tá? E o que acontecia? Por eles terem esse grande poder na época, de eles serem, vamos dizer assim, temidos e respeitados, eles, vamos dizer assim, eles quando viam alguém que não cumpria as leis que eles determinavam, aquela pessoa tinha diversos tipos de problemas por eles terem esse tipo de poder, tá? E uma das críticas que Jesus fazia é que muitas vezes eles colocavam pesos demais nas costas das pessoas e porque eles vamos dizer assim, era ânsia pelo poder, né? Então, muitas vezes eles faziam a lei e eles queriam que as pessoas cumprissem até por uma forma de validação do poder deles. Então, se uma pessoa falava para outra pessoa levar a cama, estava invalidando o poder deles. Então, o poder deles ficava diminuído. Então, eles não podiam deixar que isso acontecesse, porque mais pessoas também iam desobedecer a eles. E eles não queriam isso, eles gostavam do poder. Então, aí respondeu, né? Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Então, ali naquele momento, não era a hora de Jesus se revelar como Deus.
entendeu? Por isso que ele saiu dali e não era o momento, né? Até porque quando o homem foi curado, não é porque ele não estava nem aí para Jesus, é porque realmente não era o momento de Jesus se revelar ali como Deus. Isso incluía também outras curas que Jesus fez para que a pessoa, quando ela foi curada, Jesus falou: ó, não fale para ninguém, fique só entre nós. Por quê? Porque Jesus não queria perseguição desses líderes, né? Porque isso iria impedir, vamos dizer assim, o livre acesso de Jesus às pessoas, aos locais, né? E não ia sofrer tanta perseguição porque ainda não era o momento dele ser crucificado. Escute, você agora está curado. Não por... Então, assim, voltando um pouquinho, né? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais para que não aconteça com você uma coisa pior. Então, o problema daquele homem paralítico, para ele estar daquele jeito, era o pecado que ele tinha cometido. Inclusive, um dos pecados, a gente não pode afirmar que foi esse, mas ele estava num lugar pagão, né? Então ele estava querendo ser curado num lugar pagão. Então, esse é um dos pecados que ele tinha, mas a gente não pode afirmar que seja esse, mas ele era um homem pecador, por isso que ele estava doente. Então, o problema do problema do pecado dele é que gerou aquela paralisia dele. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então você percebe aí a questão desse homem ser leal a essas pessoas, porque de certa forma ele tinha desobedecido. E eles perguntaram para ele quem tinha curado ele. Então, ele, por ser um cara leal, né, e não querer nenhum tipo de problema, não está isso no texto, mas a gente pode, vamos dizer assim, inferir, né, que isso pode ter acontecido, que ele foi lá só para fazer uma média com eles, ó, quem me curou foi esse homem. Foi ele que errou comigo, não eu, né? Eu sou leal a vocês. Né? A gente pode inferir algo nesse sentido. Não está escrito, mas a gente pode inferir. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então você percebe que a partir daí que Jesus, que falaram que foi Jesus que curou no sábado, então eles começaram a perseguir Jesus. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então ele está falando que Jesus tinha um pai, né? Então assim, quem tem muito nesse negócio de pai e filho eram os deuses gregos, né? Então tinha o deus Apolo, e normalmente eles tinham filhos, né? E só que eles não entendiam que quando Jesus estava falando o Pai e eu, só que na verdade a gente crê na triunidade. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que eles são o mesmo Deus, só que com ações diferentes. Então, quando Jesus estava falando do Pai, ele estava falando também dele porque ele também é Deus, né? Só que eles não entendiam isso. Naquela época, só se acreditava no quê? Um Deus único, que não havia filho de Deus. Para eles não fazia sentido isso, porque eles acreditavam que só existia um Deus, só que eles não entendiam que da triunidade, das três pessoas que compõem Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Lógico, se ele está falando algo que eles não entendiam, que parecia muito com paganismo, então logicamente que eles queriam matá-lo. Por quê? Porque se um cara com uma ideologia mais para o pagão estava falando alguma coisa nesse sentido, eles queriam realmente matá-lo, né? Ele não podia uma pessoa assim estar livre, né,
e pregando no meio deles e curando. Então, como eles não entendiam a triunidade, para eles isso era uma blasfêmia muito grande, né? Então vamos lá. Com mais vontade de matá-lo. Além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então você vê que os deuses tinham os seus filhos, que também eram deuses, então isso no paganismo, né? Mas o que acontece é que Jesus era uma das pessoas da Trindade que era do próprio Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer, né? Então, assim como um pai e um filho, o filho só faz aquilo que o pai ensinou a ele, né? Então, é como se Jesus observasse o pai e fizesse também o que o pai faz, porque ele tinha direito. Pois o pai ama o filho, ele mostra tudo o que está fazendo. Então, aquele pai que ama, realmente, verdadeiramente ama o filho, ele não vai querer, por exemplo, passar um mau exemplo para o filho, porque o filho vai seguir aquele mau exemplo. Então, quando o pai ama o filho, ele quer que o filho tenha um bom futuro, então ele quer que o filho realmente faça as coisas boas, né? Então, o filho observa o pai, né? Então, ele vai mostrar a ele coisas ainda maiores que essas e vão ficar admirados, porque assim como o Pai ressuscitou mortos, ele dá vida, assim também o Filho dá vida ao que ele quer. Então Jesus já estava anunciando que Jesus não ia só fazer curas do paralítico, etc. Como ele é Deus, ele consegue também trazer vida às pessoas. E quem traz vida? É somente Deus, né? O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Então, ali o que Jesus estava falando? Que Deus Pai deu o que? O direito dele, assim, por exemplo, como ele ressuscitou a Lázaro, ou ressuscitou aquela menina. Então, Deus deu o Pai, o Pai deu o Filho a autoridade de ressuscitar essas pessoas, né? Quem dá vida novamente para uma pessoa morta? Somente Deus. E ele não faz isso em nome de outra pessoa, ele fazia em nome dele mesmo, porque ele era o próprio Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então, o que seria o crer? É crer nas obras de Jesus, né? Então, que comprovam que Ele é Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então Jesus já está declarando ali que a hora dele se revelar como Deus já tinha chegado. Ali era o momento certo. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Então o que ele está querendo dizer aqui é que ele tinha autoridade para ressuscitar, para fazer coisas ainda maiores. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, e sairão das suas sepulturas aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Então Jesus já está falando de algo posterior, né? Quando Jesus ele voltar em glória, os mortos ressuscitarão para quê? Um para ter vida e outros para ser julgados. Então ele já está falando algo lá na frente que ele vai fazer. Testemunhos a favor de Jesus. Jesus continuou a falar e a eles. Ele disse:
Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que meu Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus está falando aqui que ele era obediente ao Pai. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existem outros que testemunham o meu favor. E sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade, né? Então vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor, mais forte do que João deu. Então aqui ele já está falando que João era quem apontava para Jesus, né? Mas Jesus, como sendo Deus, ele tinha um testemunho maior. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Então, tudo aquilo que Jesus fazia comprovava que ele era Deus, porque ele não fazia, por exemplo, ressuscita em nome do Pai. Não, ele falava com a autoridade dele mesmo, porque, ressuscita, viva, que nem, por exemplo, quando a gente vai é, expulsar demônio de alguma pessoa, a gente fala em nome de Jesus, né? A gente, no caso, ele não precisava usar o nome do Pai para tirar, porque ele já era Deus, ele é o próprio Deus. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouvirão a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras deles não estão no coração de vocês, porque vocês não creram nele, que o enviou. Então o que Jesus está falando? Que eles tinham mais sede de poder do que propriamente de Deus. Aquilo que eles mandavam os outros fazerem é porque eles queriam ter autoridade sobre os outros. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Então, desde o passado, eles já tinham indicado que Jesus iria vir, né? Você pega até em Adão, que viria um homem que ia pisar na cabeça da serpente. Em outros textos, como Isaías, já falava da morte de Cristo, que ele nasceria em Belém. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai. Então, deixa eu voltar aqui. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Tá? Então, eles conheciam o coração deles, que eles estavam mais preocupados em ter poder sobre as pessoas do que realmente conhecer a Deus. Eu vim com a autoridade do meu Pai, e vocês não me receberam. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Então, é aquilo que eu estava falando, se era do meio deles, se eles se gloriavam por fazer mais, vamos dizer assim, cumprir mais lei que o outro, então eles recebiam essa pessoa porque eles estavam cumprindo as leis, eles estavam dentro da panelinha deles, então eles podiam, vamos dizer assim, partilhar essa glória, né, entre eles, né, que, vamos dizer assim, cumpriam as leis. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir elogios que somente o único Deus pode dar? Então, qual que é o melhor elogio? Você prefere ser elogiado por uma pessoa ou pelo próprio Deus? Logicamente que é pelo próprio Deus, mas eles gostavam do elogio das pessoas. Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés,
que é aquele em que vocês confiam, né? Então, assim, eles queriam cumprir as leis de Moisés, mas porém não fazer o básico, que é amar o próximo, que é realmente glorificar a Deus, fazer o bem, né? Então, assim, se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Então, se realmente eles não pegaram o cerne da palavra de Deus, não a estudaram no sentido de realmente querer fazer o bem, mas sim de ter o poder e autoridade sobre outros, então logicamente que eles não iam testificar o testemunho de Jesus, né? Então Jesus veio para confrontar eles, né? E esse era o momento dele se revelar. Tá bom, gente? Então, esse foi o estudo de hoje e o próximo capítulo vai ser o capítulo 6 de João. Tá bom? Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.